crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos começar mais uma lição, vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor? Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, pegue as suas canetas e pegue uma folha de papel que vamos precisar no final da lição, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, vocês lembram da aula passada? Lembra o que a gente falou na aula passada? Nós falamos da oração, nós falamos do clamor. Clamor de quem? O clamor de Ana. Ana tanto pediu ao Senhor que ela foi abençoada e teve seu filho. Ana também fez um voto com Deus, que levaria o seu filho assim que ele crescesse para a casa do Senhor e lá ficaria todos os dias. Então, nós vamos falar hoje do chamado do seu filho. Vamos começar falando sobre Eli. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 3. Vamos lá? Acharam? Se não acharam, dão pausa no vídeo, hein? Para ler juntinho com a tia, tá bom? Então, começando, olha. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já quase não conseguia enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, gente, estava lá Eli, já quase dormindo. A palavra diz que ele já estava quase ficando cego, ele já não enxergava muito bem. E quem estava lá já dormindo? Samuel. Samuel já é menino, pois ele já tinha crescido. Vamos voltar um pouquinho mais atrás. Olha só. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Mas os 2 filhos de Eli, eles não obedeciam ao Senhor. Eles eram 2 pessoas ímpias, na qual fazia tudo que não agrada ao Senhor. E Eli era um sacerdote da casa do Senhor. Então a função de Eli era caminhar os seus filhos no caminho do Senhor. Só que os 2 não faziam isso. E o erro de Eli era muitas das vezes não observar isso, observar e fingir que não observou. Porque nisso ele estava demonstrando que amava mais os filhos do que a Deus. Porque aquele que ama a Deus corrige os seus filhos, entendeu? Mas lá no santuário de Deus estava quem? Samuel. Samuel, todo ano, ele ganhava uma túnica nova. Essa túnica a sua mãe trazia. Ela vinha, lembra que a Ana ia todo ano, subia a Siló, junto com o seu esposo Eucana, para poder oferecer sacrifícios ao Senhor? Então, eles levavam com eles uma túnica nova para Samuel. Todo ano eles levavam uma nova. Olha só o zelo que essa mãe tinha com seu filho, mesmo vendo seu filho anualmente. Mas ela sabia que ele estava no melhor caminho, que era o caminho do Senhor. E Ana foi abençoada por Deus, porque diante disso Deus abençoou e deu outros filhos também para ela e para Eucana. Então, continuando aqui. Então, a palavra do Senhor nos diz que Samuel já estava o quê? Deitado e dormindo, quando de repente ele escutou uma voz chamando: Samuel! Ele levantou e disse: estou aqui. Mas ele não sabia ainda que era Deus o chamando. Então ele foi rapidamente a Eli e disse: olha só, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, respondeu: não o chamei, volte e deite.
E então Samuel foi e fez o que ele ordenou. Ele deitou. De novo, o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. Me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Então, novamente, Samuel deitou. A palavra do Senhor nos diz no versículo 7 assim, Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O que está querendo dizer aqui não é que Samuel não entendia da salvação, e sim que Samuel ainda não tinha ouvido a voz do Senhor dessa maneira. Então, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi novamente até Eli e disse: Senhor, estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor querendo falar com Samuel. Então Eli virou para Samuel e disse assim, lá no versículo 9: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi e deitou novamente. E mais uma vez o Senhor chamou a Samuel. No versículo 10, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Aí sim foi que Samuel entendeu que a voz que estava chamando era a voz de Deus. E ali Deus falou com Samuel. Desde este momento, Deus passou a usar Samuel. O que Deus queria naquele momento com Samuel? Então, Deus disse a Samuel que ele iria julgar a Eli pela maldade dos filhos dele, porque Eli não repreendeu da maneira que devia repreender os seus filhos. E por isso, Deus iria julgar. No outro dia de manhã, Eli foi até Samuel e perguntou: O que o Senhor lhe disse? Samuel temeu, porque era uma palavra muito forte. Mas Eli o tranquilizou e disse: Pode falar. E Samuel passou tudo o que o Senhor havia lhe dito. Assim disse Eli, olha, lá no versículo 18: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Então, o que a tia quer dizer para vocês? Tome tempo para ouvir o que Deus fala para vocês. Mas como? Em primeiro lugar, aceite Jesus como seu único Salvador. Vamos abrir lá em João 5:24. Olha só o que a palavra do Senhor diz para nós. Olha: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, o único e melhor caminho é o caminho de Deus, é o caminho de Cristo. E é esse caminho que você deve seguir. E se você quer ouvir a palavra do Senhor, primeiramente aceite Jesus como teu Salvador. Mas se você já aceitou Jesus, tio, mas mesmo assim eu já aceitei Jesus, então eu não consigo ouvir a palavra do Senhor. O que você tem feito para ouvir a voz de Deus? Você tem lido a Bíblia? Esse daqui é o maior alimento. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? É isso que precisamos fazer, assim como Samuel. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos dedicar ao Senhor, nos dedicar à obra do Senhor. Nós precisamos ler a Bíblia, se alimentar. Faça uma devocional todos os dias e você vai ver a diferença, você vai ouvir Deus falando com você. E esse é o nosso propósito hoje. Olha só, Deus continuou falando com Samuel, pois Samuel era um menino muito dedicado. E hoje o nosso propósito é isso, o nosso desafio. Olha só, vocês vão pegar aí a folha de papel que a tia mandou reservar, vão escrever, dobrar ela como se fosse uma cartinha, escrever assim, desafio. Aí dentro, olha só, o que vocês vão escrever? Vocês em cima vão colocar o tema da lição, que foi o chamado de Samuel, e vocês vão fazer 3 perguntas para vocês mesmos e vão respondê-las. Olha só, a primeira pergunta:
o que a passagem diz? A segunda pergunta, e o que ela significa? E a terceira pergunta, o que Deus está me dizendo? Você vai perceber que quando você lê a Bíblia, você busca, você se dedica, você vai ver Deus falando com você. E esse é o nosso desafio hoje. Eu vou aguardar vocês fazerem e me mandar a foto, mas guarda a cartinha, porque a tia depois vai dar um jeito de pegar cada uma com vocês, tá bom? Então essa é a nossa lição de hoje, que vocês possam se dedicar a Deus, assim como Samuel se dedicou e foi um grande profeta do Senhor, amém? Um beijão, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!